Nos primeiros dias, Robinho chorava feito uma criança. Não tem fundamento. Minha condenação na Itália foi racismo. Se eu fosse branco, não estaria aqui. Defendia-se quando comentava sobre a sentença. A adaptação foi melhorando à medida que percebeu um fato: 10 em cada 10 presos de Tremembé eram seus fãs. Fala, time do Bolas Livros. Primeiro, admito que tive muita dúvida se iria ler ou não Tremembé, o Presídio dos Famosos, de autoria de Ulisses Campbell. Uma vez que li a parte do Robinho, jogador de futebol Robinho, tive ainda mais dúvidas se traria ou não aqui para o canal. Longe de não acreditar na justiça italiana e a decisão homologada pela justiça brasileira, ou ainda de querer passar pano para algum crime que cometeu um ex-jogador de futebol, com o qual eu tive até alguma relação enquanto jornalista esportivo, entrevistei o Robinho no Santos e na seleção brasileira. Mas aqui no livro e também na série, aliás, este é o livro que deu origem à série que está disponível no Amazon Prime, e já promete-se uma segunda temporada que talvez conte, sim, mais detalhes de Robinho. Acredito que o true crime não é algo que me pega muito, que eu goste muito, porque exatamente mostra o lado mais sombrio do ser humano. Logo na capa, algumas das pessoas mais abjetas que se tem contato, Suzane von Richthofen e Thiago Brenan, com Robinho aqui ao centro. E eu não li essa parte, mas Gil Rugai também tem uma parte importante aqui no livro. O livro de Ulisses Campbell, o Campbell é um jornalista investigativo, tem muita experiência nisso, tem muita experiência nesse tipo de escrita. A gente vai debater também o que tem de ficcional ou não aqui, como disse uma juíza de Tremembé, duvidando até um pouco grosseiramente do trabalho do Ulisses Campbell. Mas aqui é um retrato muito perturbador, do ser humano. Dizia que o Ulisses Campbell é muito experiente e coisas que eu não havia visto antes, como, por exemplo, o nome completo da vítima de estupro coletivo, e também uma foto dela. Eu sei que às vezes... e também há um ponto no livro, já vou adiantando as minhas impressões, um certo gatilho, tá? Acho que isso foi algo que eu não gostei muito. O Ulisses Campbell deve ter suas razões para ter colocado isso, e a sua segurança, a sua certeza. E aqui, neste livro, eu fui direto para o capítulo 7, muito por falta de estômago, realmente, tá? Me julguem. Tremembé ficou conhecido como o Presídio dos Famosos, justamente por estar encravado em uma paisagem bucólica. Inclusive, na série da Amazon mostra bastante isso, um lugar com muito verde, muita paisagem, longe de São Paulo, relativamente longe de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. Então, um lugar de certa paz, certa calmaria, sem facções criminais como acontece em outros presídios de São Paulo. Por isso, presos de maior repercussão querem, se é que isso é possível, ir para Tremembé, acreditando que lá estarão numa melhor condição do que realmente serem reformados em outros lugares. Ainda assim, as relações humanas pedem, acredito eu, dentro de um presídio, com famosos e anônimos que cometeram crimes igualmente brutais, pede uma certa relação pessoal, em que presos mais ricos, falando financeiramente mesmo, como o Robinho, ex-jogador de futebol, aqui no livro inclusive tem o valor da fortuna declarada de Robinho e de Thiago Brenan, eles inclusive têm alguns hábitos. De novo, a própria penitenciária, a própria Secretaria de Administração Penitenciária questiona isso, diz que eles não têm privilégios alguns, mas a reportagem aqui, o que eu tenho em mãos é exatamente o livro-reportagem, garante que Robinho e Thiago Brenan travavam exatamente uma batalha para ver quem era o piloto da cadeia. Enquanto Thiago Brenan comprava os amigos presos ou comprava a influência deles com potes de Nutella, Robinho, em geral, fazia isso com pares de chuteira. Thiago Brenan
aparentemente um milionário muito excêntrico, que queria ter 30 pares de cuecas brancas. Tal como seu desafeto, Robinho não lavava a cueca, não arrumava a cama, tampouco pegava em uma vassoura para faxinar a cela. Bastou chegar para virar líder do pavilhão. Presos se acotovelavam para servi-lo, disputando quem ia dobrar suas roupas ou esfregar o chão onde ele pisava. No pátio de visitas, o caos. Crianças e adolescentes gritavam o nome do estuprador como se estivesse na arquibancada de um estádio. A tietagem não rendia selfies porque celular era proibido, mas papel e caneta viraram um instrumento de devoção. Tanto a juíza Sueli Zereich, juíza corregedora da primeira vara de execuções criminais de Taubaté, quanto Robinho e a sua defesa contestam muitas das informações contidas neste livro-reportagem. Um livro-reportagem não é somente contar que Robinho estava preso na cela 59, por exemplo. Ulisses Campbell vai muito além, vai muito a fundo e, como diz a juíza, se não teve autorização nem judicial, nem administrativa para entrevistar esses presos e ingressar o sistema prisional, colheu informações, colheu depoimentos de muita gente. Não vejo essa obra como 100% ficcional. Não entrevistou nenhum dos presos que ele menciona como protagonistas ou como personagens das histórias que ele conta. O Robinho teria ficado, segundo Ulisses Campbell, muito atordoado com a sua prisão. Essa versão também o Robinho nega, diz que nunca precisou tomar remédios ou coisas do tipo. Todos são tratados da mesma forma, não sou tratado diferente porque fui jogador de futebol, pelo contrário, acho que o tratamento aqui é igual para todos. Definitivamente a penitenciária não vinha fazendo bem à cabeça de Robinho. Em julho de 2025, funcionários de Tremembé e colegas de pavilhão começaram a notar sinais de perturbação no comportamento do ex-jogador. À medida que o tempo passava, ele parecia cada vez mais desconectado da realidade. Era visto com frequência andando em círculos no pátio, ora falando, ora cantando louvores sozinho em voz alta com os braços erguidos para cima. Presos como o Barão do Café e o Hacker de Araraquara, inclusive, segundo informações aqui no livro Tremembé, queria fundar uma bet, uma casa de apostas online com o Robinho, a qual seria chamada de Tremembet. Tentaram se aproximar perguntando se ele estava bem. Robinho respondia com um sorriso vago e se afastava. Este tipo de leitura, ainda que para mim muito, muito angustiante, acho que para a maioria das pessoas, né, mas para mim muito angustiante mesmo, nos ajuda a lembrar, por isso, a sua importância de detalhes que já haviam escapado da nossa mente. Robinho estava acompanhado de 5 amigos brasileiros: Ricardo Falco, Cleiton Santos, Rudney Gomes, Fábio Galan e Alexandro Silva. A vítima, e aqui, curiosamente, o nome da vítima, repito, Ulisses Campbell tem infinito conhecimento criminal a mais do que eu sobre jornalismo investigativo, criminal, então ele escreve sim o nome da vítima, não sabia que isso era possível, uma jovem albanesa de 23 anos que celebrava seu aniversário no local com umas amigas. Mais adiante, na página 283, relembra que as conversas gravadas mostraram que o grupo combinava versões e zombava da possibilidade de punição. Fiquem tranquilos, ninguém vai falar nada, vocês não vão se complicar. Em outro trecho, Robinho ameaçou: vou dar um murro na cara dela. Ao saber da denúncia registrada 4 meses depois, em geral isso é normal em vítimas de abuso, de violência sexual desse tipo, Robinho voltou a ironizar. A mina está falando de coisas de 1 ano atrás, só que não tem como provar que a gente fez nada, entendeu? E pôs em xeque a memória da vítima. Como é que a menina lembra desse bagulho? Ela é idiota. A sentença foi categórica: crime coletivo reiterado com o uso de vulnerabilidade da vítima como método de dominação. E por que os outros amigos não estão presos? Porque só Robinho e Ricardo Falco foram condenados a 9 anos de prisão. Foram formalmente identificados, mas como deixaram a Itália antes das audiências preliminares, seus processos acabaram desmembrados e suspensos. Em março de 2025, Rudney em Santos. Robinho deixou a penitenciária de Tremembé no último mês de novembro de 2025. Uma apuração indica que Robinho era vítima de chantagens desses presos, não estaria mais tão confortável lá, e também o livro e a série repercutiram muito mal internamente. Robinho deixou
Tremembé e foi para a cadeia de Limeira. Um livro muito difícil, uma leitura muito difícil, uma leitura muito complicada, e aqui, independentemente de ser um ex-jogador de futebol, de ser um ídolo nacional, coisas desse tipo, encarar essa realidade do lado mais sombrio e aterrorizante do ser humano e de muitas pessoas, realmente, alguns dos crimes mais midiáticos, sim, porém hediondos estão aqui. É muito difícil, realmente. Quis trazer isso para não cair no esquecimento dos fatos como eles aconteceram, e a versão também da juíza e do Robinho Tremembé, o presídio dos famosos, entre eles um ex-jogador de futebol, Robinho.